A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos, que o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês no dia de hoje, amém? Vamos com mais um Jesus em meu lar. Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Mateus capítulo 14, do versículo 25 em diante, diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, os discípulos estavam ali no meio do mar, né? Com o barquinho deles. E eis que de repente aparece um ser no meio do mar, né? Um lugar onde a água não chega simplesmente na canela. E isso gera certo medo, porque é uma situação muito improvável. Então eles fazem prova com Deus, já que é uma situação improvável. E ele diz para não temer, porque realmente era ele. E fazendo aquela prova com Deus, Pedro diz: se é realmente o Senhor, então deixa eu chegar perto, deixa eu ficar por cima das águas contigo. Deus estende a mão, Jesus estende a mão, e Pedro fica sobre as águas com ele. Mas diante daquele vento, a confiança de Pedro é abalada. Mais do que o medo, a confiança dele é abalada. E por isso ele afunda. Mas Jesus está ali. Ele está ali e mais que rapidamente ele estende a mão e pega Pedro, vai para dentro do barco com ele e o vento se acalma. Muitas vezes nas nossas vidas é assim. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente tá ali mesmo diante de uma situação improvável. Numa situação que muitas vezes não aparenta Jesus estar no meio. Ele tá ali. Ele tá ali, a gente faz prova com ele. E ele confirma que é ele. Mas aí vem o vento. Vem o vento do desemprego. Vem o vento de uma doença. Vem o vento de um divórcio. E a gente fica com a confiança abalada. Eu digo confiança porque mais do que o medo, quando a confiança é abalada, a gente se afunda. Porque em muitas situações da Bíblia, os homens de Deus tiveram medo, mas eles não deixaram de confiar em Deus. Vou te dar um exemplo. Mesaque, Sadraque e Abdinego, vocês acham que eles não tiveram medo de entrar na fornalha? Claro! Quem não teria? Mas a confiança deles em Deus era tanta que eles entraram naquela fornalha e Deus honrou a confiança daqueles homens entrando na fornalha com eles. E eles saíram sem um queimadinho. Daniel, quando entrou na cova dos leões,
Vocês acham que ele não teve medo? Leões famintos querendo comer. Ele estava ali, mas ele estava confiante em Deus. E os leões sequer tocaram nele. Moisés, vocês acham que Moisés, quando estava prestes a passar por aquele mar, quando ele viu o faraó se aproximando, vocês acham que ele não teve medo? Teve. Mas a confiança dele em Deus era tanta que ele fez o que Deus ordenou e o mar se abriu. E eles atravessaram o mar. Irmãos, mais do que o medo é normal. Só que o medo não pode te fazer deixar de confiar em Deus. Porque quando Jesus chega, quando ele está no negócio, algo acontece para te livrar, para te abençoar. Convide Jesus para sua casa hoje. Muitas vezes, o vento que precisa ser acalmado está dentro de você. Não é por fora, é por dentro. A falta de confiança está dentro de você, não está por fora. Quando Jesus chega, algo acontece. Mais do que convidar Jesus para sua casa, convide ele para fazer na sua vida. Convide ele confiando nele, tendo fé nele, que ele tudo pode, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que ele pode todas as coisas. Quando Jesus chega, o paralítico anda, o cego enxerga, o morto ressuscita. Por que ele não abriria uma porta de emprego para você? Por que ele não faria o seu marido ou a sua esposa voltar para casa? Por que ele não te curaria de um câncer? Por quê? Mais do que o medo, que seja a confiança em Deus renovada no dia de hoje, amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Pai querido, diante do Senhor, clamando a Ti, Pai, para que a nossa confiança em Ti, Senhor, não seja quebrada. E para que muitos dos que ouvem hoje, Pai, e não têm confiança em Ti, Senhor, que venham ter hoje, Pai, porque o Senhor, Pai querido, onde chega algo acontece, o Senhor abençoa. Muitas das vezes, Senhor, não é como nós queremos, mas é como o Senhor quer. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. O Senhor sabe do que nós necessitamos, Pai. Nem sempre precisamos daquilo que queremos, mas o Senhor sabe o que e como nos entregar, Pai. Pai querido, que nesse dia a confiança em Ti seja renovada, Senhor. Que a nossa fé seja restaurada, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.